Preciosas e preciosos, tão, tão, tão amadinhos do meu coração. Como vocês estão hoje? Como está tudo por aí? Como foi o dia de vocês? Tudo bem? Eu espero sinceramente que sim, que sempre cada vez melhor. Às vezes parece que não, mas só parece, tá? A vida é assim. Além de cíclica, ela tem essas oscilações. O trajeto, ele não é retinho, né? É que nem o planeta Terra. A gente pensa que ele é absolutamente redondinho. Não. Ele tem os seus calombinhos, né? Que fazem com que ele não seja perfeitamente redondo. Tudo é assim. A ilusão de perfeição, né? A perfeição não existe. Ah, mas quando eu olho uma orquídea no meu jardim, ela é tão perfeita. Nós é que criamos a imperfeição, né? Tipo assim, quando a gente lida com a jornada de autoconhecimento, onde principalmente as nossas relações interpessoais, familiares, afetivas, muitas vezes precisam ser resolvidas, a questão de perfeição e imperfeição está muito presente. É que nem, por exemplo, mães e filhos, filhos e mães. As mães sempre verão os filhos de uma forma. De repente, muito mais daquilo que eles são no momento, né? Enxergaremos eles até além, principalmente porque a gente não subestima nossos filhos. Nós sempre vamos acreditar que eles são os melhores. Mas é incrível como os filhos têm problemas com os pais, inclusive com mães. Na jornada de autoconhecimento, não é muito comum, por exemplo, nós vermos mães com assuntos inacabados com filhos. É algo que elas naturalmente conseguem resolver, né? Mas sempre são os filhos que têm problemas com as mães. Se por um lado o nome, o rótulo mãe impede que os filhos manifestem contra as mães qualquer insatisfação, trauma, furor, cobrança, né? Por outro lado, o mesmo rótulo dá uma visão sobre a mãe como se ela fosse um ser perfeito e por isso não se deve atribuir a ela
nenhuma falha, sabe? Existe essa contradição, não em expressões exteriorizadas, em pensamentos. Acho que todo filho tem algum problema com a mãe. A mãe, só ela sabe todo o seu esforço, toda a luta, tudo que ela teve que superar para criar seus filhos, né? E ela sempre vai acreditar que valeu a pena, independente do que os filhos se tornem. Mas os filhos não têm a mesma visão em relação à mãe. Irão atribuir a ela algum trauma, alguma culpa. Eles têm razão nisso. Ninguém é perfeito, né? Eis a questão. As mães também não. Quando nós temos nossos filhos, nós não recebemos o manual de instrução. Principalmente quando se tem o filho mais velho. A primeira vez que se é mãe, onde se usa o termo marinheiro de primeira viagem, nós aprendemos a ser mãe com o filho mais velho. Não vamos acertar sempre. Como ninguém também não vai acertar sempre. É através dos erros que a gente encontra os acertos, né? Nem sei porque eu tô falando disso, porque na verdade eu vim falar sobre outra coisa. Primeiramente, hoje me sinto vitoriosa, eu consegui ir fazer o meu exame sem nenhum abalo de ansiedade. Quando você faz os seus tratamentos certinhos, quando você se cuida, quando você medita e você se prepara para vencer as suas limitações, tudo dá certo. Com determinação, principalmente. Fui sozinha? Não. Minha nora foi junto. Ela ia aproveitar, na verdade eu ia aproveitar que ela ia fazer o mesmo trajeto que eu, né? Mas acabou que ela foi junto, porque ela não conseguiu me deixar sozinha. Achei fofo. Ela é fofa. Com ela ficou mais divertido, foi melhor, né? Afinal de contas, na verdade, existe uma ordem médica que diz que eu não devo andar sozinha. Eu sempre tenho que estar acompanhada. Às vezes eu driblo isso porque eu quero usufruir desse direito nato de todo ser humano de ir e vir, né? Eu me exponho ao perigo de alguma forma, sim. Mas é só planejar direitinho, né? Eu sei que eu consegui chegar. Ainda mais porque fui eu que orientei o caminho. Tipo, a gente vai por aqui, faz assim, assado, pega ali, atravessa a rua lá, chegou. Euzinha. Eu tenho sérios problemas, assim, eu não tenho senso de orientação, né? Tanto é que a gente descobriu que o mapinha que eu desenhei
estava errado. Porque no mapinha eu saí do lado oposto da estação. O lado certo, que foi aonde a gente desceu, era tipo uns passos do hospital. No meu mapinha eu tinha que dar uns passos, chegar na esquina, atravessar a rua. Eu não tenho esse senso de orientação, né? O que pode fazer com que, não que eu me perca, mas que eu demore mais tempo para chegar em algum lugar. Esse era meu temor de ir sozinha, né? Tanto é que eu madruguei para sair cedinho e fazer exatamente o trajeto que eu tinha elaborado para não chegar atrasada. Não que isso tenha adiantado alguma coisa, porque eu tive que esperar bastante, mas o importante é que eu cheguei. E aí eu fui fazer o ultrassom do coração. Eu vi o meu coração, tipo, tum, 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 tum. Eu olhei pro meu coração da mesma forma que a mãe quando vai fazer o ultrassom do bebê. Eu fiquei admirando meu coração ali batendo, aquele som. Eu quase disse oi, oi coração. Vamos ver o resultado, né? Mas o médico disse que tá tudo bem. Ele também disse alguma coisa que tem uma coisinha lá que é normal da idade, mas eu não consegui entender muito bem porque ele habla espanhol, tem um sotaque bem carregado, né? Eu podia ter perguntado o quê, mas eu preferi não, porque eu estava feliz com a imagem do meu coração ali. Eu nem sabia que tinha esse tipo de ultrassom. Olha, tem ultrassom para você ver seus órgãos. Eu fiquei feliz de ver meu coração. Achei ele lindo. Eu tenho uns hábitos, pode parecer estranho, né? Só que, a partir do momento que o corpo tem memória, desculpa, a partir do momento que o cérebro envia comandos para o corpo, a partir do momento que o corpo reage ao externo, quando nós nos comunicamos com o nosso corpo, ele está compreendendo, ele está entendendo e reagindo, sabe? Então, por exemplo, eu não tenho aquelas neuras, por exemplo, de ai, eu vou fazer cirurgia plástica, colocar implante de silicone porque caiu tudo e tá horroroso. Não. Eu não pretendo fazer isso na minha vida, não farei. E eu tô muito feliz do jeitinho que eles são. Então, toda vez que eu vou tomar banho, eu olho no espelho, eu coloco a mão sobre eles e agradeço a eles por eles estarem aqui saudáveis. Não importa, para mim, eles são bonitos do jeito que são. E o mais importante de tudo, eles são saudáveis. Já contei outras vezes que eu tive uma mãe que teve câncer no mediastino, ela perdeu o seio e ela não fez a reconstrução do seio, né? Ficou aquela parte vazia. E ela não tinha um pingo de vergonha de mostrar aquilo.
E ela disse para mim, não importa como é que vai ficar seus seios ao longo dos anos, o importante sempre é que eles estejam sadios. Isso é o principal, né? Então, às vezes eu faço massagem no meu abdômen, no meu ventre, que obviamente é cheio de estria, de sinais de uma pessoa que teve 3 gravidezes, com uma barriga imensa a cada gravidez. A pele não tinha mais aonde esticar, então imagina como fica. Mas mesmo assim eu faço massagem, eu agradeço a todo o meu sistema reprodutor, porque eles são saudáveis, tá tudo ok aqui dentro e graças a ele eu tive meus 3 filhos saudáveis, independente da aparência que esteja externamente, dentro está saudável. Então eu sempre agradeço ao meu sistema reprodutor, agradeço aos meus seios, às vezes eu agradeço ao meu cérebro por me aguentar. O meu cérebro, ele deve ser muito forte para suportar. Desculpa, de novo. Para suportar tudo que eu penso, tudo que eu questiono, tudo que eu visualizo, né? Eu agradeço ao meu cérebro, agradeço aos meus sentidos. No sábado é o dia que eu costumo tirar só para mim, onde eu cuido do cabelo, eu faço as unhas, eu faço a sobrancelha, faço uma automassagem, né? Enquanto assisto os filmes no estilo que eu gosto. E nessa eu aproveito para agradecer. Por exemplo, agradecer a minha mão. Eu faço massagem na mão. Ela é toda calejada assim, mas é que ela me ajuda muito. Então, eu faço massagem na mão. Eu agradeço a ela por sempre estar comigo, me ajudar, em ser tão precisa, tão firme, me possibilitando realizar meu artesanato, minhas pinturas. Agradeço. Agradeço meus cabelos, que já não são mais os mesmos desde que eu entrei no climatério, né? A mulher, quando ela entra no climatério, tudo começa a mudar no corpo dela, como todas as fases. Toda fase de vida traz uma mudança, não só interna como externa. Quando a gente entra no climatério e tá caminhando para a menopausa, tudo começa a mudar também. Este é o momento que a gente realmente tem que agradecer mais ainda. Eu fui uma mulher que eu não consegui me acostumar com o período menstrual. Era um momento muito difícil para mim. Eu não me acostumei com esse negócio. Eu compreendia perfeitamente, estudava muito sobre, mas não conseguia me acostumar assim. Eu me sentia muito desconfortável. Mas quando eu entrei no climatério, eu comecei a observar todo o processo que levou ao fim da menstruação. E aí a gente começa a observar por um ano. Se por um ano não vai haver mais nenhum ciclo, né? Aí a gente entrou na menopausa.
E eu agradeci mais ainda o meu sistema reprodutor, porque tudo aconteceu gradativamente no tempo do meu corpo, tudo foi parando, modificando, não houve excessos, foi tudo muito tranquilo e eu agradeci ao meu sistema reprodutor por todos esses anos que ele funcionou assim. A gente tem que fazer isso. É o princípio da autoestima, de, sabe? Ah, ninguém me dá um colo, ninguém me dá um carinho. Se dê, sabe? De se fazer um carinho, de se amar. Eu nem sei porque eu tô falando disso, porque eu vim falar de outra coisa. De novo. Nada é por acaso, né? Quando eu abri o YouTube, há mais ou menos 1 hora atrás, eu dei de cara com um canal de um rapaz que eu gosto muito de assistir. É Apolo Tarot 19. Eu nunca presto atenção se a mensagem, se há alguma mensagem específica para mim assim, sabe? Ele lê tarot, faz tiragens coletivas, mas eu nunca estou muito preocupada se há alguma coisa realmente direcionada para mim. Eu observo num todo, assim. Eu considero ele uma pessoa muito sábia, um ótimo conselheiro, e isso tudo fica muito visível quando ele está fazendo a leitura. Então, independente se a leitura cabe ou não em algum contexto da minha vida, os conselhos que ele acaba expressando ali, todos me servem. Eu absorvo todos, guardo, né? E houve um momento que ele contou algo muito interessante que me inspirou a fazer o tema de hoje, que não é nenhuma das coisas que eu falei até aqui. Desculpa de novo, gente. Ai. Apesar de eu ter tido um dia agitado, eu não falei muito, mas a minha nora fala pra caramba, sabe? Isso quer dizer que eu ouvi bastante. Isso quer dizer que, ouvindo bastante, eu não falo. Sim. Você jamais poderá ouvir se você não calar. Da mesma forma que é impossível falar se a outra pessoa não calar também, né? É, tipo isso. Então, o Apolo estava contando o seguinte. Numa leitura particular dele, uma consulente falou uma frase que ele utilizou ali no contexto da leitura. A consulente disse: eu já estive no fundo do poço. E ele acrescentou: todos nós estivemos já no fundo do poço, todos nós conhecemos o fundo do poço. Não importa se seja o poço emocional, o poço financeiro, o poço afetivo, profissional, não importa que tipo de poço, de alguma forma, todos nós, em algum momento da vida, já estivemos no fundo do poço.
Eu sempre falo que nunca foi uma vez que eu tive no fundo do poço. E houve vezes que eu tive a impressão que eu estava lá no fundo e ainda estava cavando para ir mais fundo ainda, sabe? Porque além de estar no fundo do poço, as coisas ainda pioravam mais. A conclusão que eu chegava era: eu tô cavando para ir mais pro fundo, não é possível. E sim, às vezes pode estar acontecendo isso, sabe? Às vezes o fundo do poço pode se tornar a área de conforto. Nós nos conformamos que as coisas são assim. As coisas, o estado das coisas são como são. E a gente se conforma e se acomoda. E do fundo do poço, a gente tem a impressão que não tem saída, não tem solução. Porque o único lugar que a gente tem para olhar é para cima, né? E como subir? Quem conhece poço pode se perguntar isso: como subir o poço? Principalmente porque todo tijolo que é feito um poço, ele fica úmido. Se ele não for de tijolo ou for de outro material, ele fica com lodo. Tipo, não dá para escalar, né? Eu entendo bem de poços. Eu fiquei inspirada a trazer esse tema porque quando ele citou essa frase da consulente dele, eu lembrei automaticamente de uma lembrança muito preciosa para mim da minha primeira infância. Eu tinha entre 3 anos e meio a 5 anos, por aí, alguma coisa assim. A única certeza que eu tenho é que eu não ia para a escola ainda. E o quintal de casa era como se fosse o mundo, o planeta onde eu estava desbravando, explorando tudo, cada pequeno detalhe do quintal. E nós tínhamos um poço. Naquela época não havia saneamento básico como existe hoje. Todo mundo tinha um poço. E todo mundo, se precisasse de água, tinha que tirar a água do poço. E eu era simplesmente fascinada pelo poço. A mente da criança é uma coisa extraordinária, né? E sim, apesar de hoje eu estar com um pequeno problema de memória de curto prazo, as de longo prazo estão intactas. Eu me lembro perfeitamente do que se passava na minha mente toda vez que eu olhava para o poço. Eu tenho uma coisa com o poço que é impressionante. Eu não sabia que o poço havia sido construído. Era como se ele fosse parte da natureza, sabe? A água que tinha no poço era, mas o poço em si não, né? Mas eu achava todo ele algo incrível. E eu ficava debruçada para olhar dentro do poço. Ele era feito todo de tijolinho. Uma vez eu levei uma bronca porque eu estiquei o braço para tocar o tijolo, porque eu vi que
tijolo dentro do poço era diferente dos tijolos que tinham do lado de fora. O tijolo do poço é úmido, então a mão voltou suja. E a minha mãe, quando ela viu eu com o braço esticado assim, ela deu um berro para me voltar para trás com medo de eu cair lá dentro, né? E eu lembro de ver água lá no fundo. Ai, como era fascinante aquele monte de água lá no fundo. E eu sempre pensava, será que tem peixe? Eu tenho um fascínio por água com peixe que é incrível. E durante toda a minha infância, isso ficou muito forte. Quando eu via uma poça de água, um acúmulo de água, sempre vinha automaticamente peixe. Tanto é que eu ia aqui onde eu moro, antigamente era todo cruzado de córregos de várias direções. Haviam nascentes para todo lado. E havia uma específica que eu ia lá na nascente para pegar peixinho paulistinha e colocar dentro do vidro de palmito, só para ter o prazer de ficar observando os peixinhos. Eu amo ficar olhando os peixinhos. É tipo assim, eu sou capaz de ficar horas olhando um aquário, sabe? Ah, sim, claro, a gente não deve tirar do habitat natural. Mas se levar em conta, por exemplo, o paulistinha é um peixinho que come larvas de mosquito. Aí você tem um aquáriozinho lá aberto, vem os mosquitos e colocam as larvas, os paulistinhos comem, às vezes comem o mosquito também. Eu já vi. Mas isso não vem ao caso. Quando eu era criança, eu não tinha essa noção de habitat natural, egoísmo. Eu só queria pegar um pouquinho da nascente e colocar no pote de palmito com os peixinhos para mim ficar apreciando eles. E aí, quando eu olhava para dentro do poço, eu ficava por muito tempo olhando, esperando aparecer um peixe. Eu queria tanto que tivesse peixe dentro do poço. Toda vez que a minha mãe puxava água, eu olhava dentro do balde para ver se tinha peixe. Incrível que nos poços não tem peixe. Talvez se eu tivesse jogado paulistinha, teria. Lembro também que na primeira vez que eu olhei, eu vi meu reflexo, mas eu não sabia que era meu reflexo. Afinal de contas, olha a idade da pessoa, né, gente? Então, o que acontecia? Eu ficava conversando com aquela imagem que eu via lá, que não dava para definir, né? Por causa da distância onde estava a água, não tinha como enxergar que era meu próprio reflexo. Mas parecia alguém, e eu ficava conversando com a minha própria imagem. E às vezes a água mexia e me passava pela cabeça: será que foi peixe? Ou será que foi aquela pessoa? Tem uma pessoa que mora dentro da água? E eu fiquei tanto tempo nisso, até que eu não me lembro se foi meu pai ou minha mãe que explicou. Fazendo
a própria imagem aparecer lá também. Não, é que nem um espelho. Aquela lá é você. Mas mesmo assim, eu tinha a sensação que tinha alguém lá. Mas filosofando hoje, eu olhava tanto para dentro daquele poço que era como se o meu inconsciente, ou a vida, ou o poço, estivesse já querendo me ensinar alguma coisa. Porque toda vez que eu estive dentro do poço, no fundo do poço, eu lembrei desse episódio da infância. Me ajudou muito. Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, não é nosso reflexo lá, nem tem água nesse poço. É um poço seco, onde não tem mais nada a não ser nós mesmos. Diferente daquele poço que eu olhava. E eu continuei falando com o poço. Eu falava o que se passava na minha cabeça. Não sei se era para o poço, eu não sei se era para mim mesma naquela imagem, não sei se era para alguma coisa que eu achava que estava lá dentro. Só sei que a coisa tomou uma dimensão que meu pai e minha mãe resolveu que era preciso fechar o poço. Meu pai construiu uma tampa bem pesada de concreto para fechar o poço, deixar apenas uma abertura para que minha mãe pudesse puxar a água. Isso demorou pouco tempo também, depois ele vedou de vez porque ele colocou uma bomba que levava água para uma caixa d'água, né? Tudo porque a chamada, ela não conseguia sair da beirada do poço e todo mundo tinha medo de eu cair lá dentro. Se eu caísse lá dentro, eu ia morrer afogado, porque até hoje eu não sei nadar, né? Eu tenho problemas para aprender a nadar. Eu adoro muita água, adoro mar, rio, lago, mas não me pede para entrar. Não, não sei explicar. Tenho uma dificuldade de aprender a nadar, até hoje eu não aprendi não. E tá tudo bem. A gente pode só pôr o pezinho na água, né? Continua sendo água. Então, o que o Apolo falou sobre o fundo do poço metafórico que todos nós conhecemos, que todos nós em algum momento já estivemos, de repente podemos estar no fundo do poço, né? Se eu for ver pela lógica, eu tô tipo no fundo do poço, porque perder tudo no divórcio, depois de 3 anos de divórcio, eu ainda não consegui recomeçar por diversos motivos, principalmente de saúde. É como se eu tivesse ainda no fundo do poço. Não, não tô. Eu saí. Eu saí. E como que sai do fundo do poço, chamada?
O simbolismo de estar no fundo do poço é muito mais bonito do que esse outro tão conhecido. A gente relaciona o fundo do poço com estar na pior, estar no nosso limite, estar num estado onde não tem mais solução para nada, não tem mais jeito para nada. Então vamos nos conformar, vamos nos acomodar aqui nesse fundinho, porque é isso que tem. Mas há uma outra perspectiva do fundo do poço. Desculpa de novo. A criança que não esquece do poço me ensinou isso, essa outra perspectiva do fundo do poço. Foi a criança que muitas vezes me trouxe à memória a visão dela do poço, que me ajudou a sair do poço. Porque quando você está dentro do poço, tudo que você olha é o quê? Tijolinho ou concreto? Não tem nada, não tem saída. E tudo que a gente precisa fazer é olhar para cima. A gente olha para cima. Ah, mas como é que a gente vai subir? Sabe, a gente não sobe, a gente voa. A visão do fundo do poço para cima, quando a gente vê o sol, a luz do sol, nuvens, o céu, o azul, pássaros voando. É como se fosse um chamado de volta para a vida, sabe? Olha, tem vida lá fora. O fundo do poço nem água tem mais, é seco. O fundo do poço é como se fosse uma sepultura, onde a pessoa decide se conformar em estar ali e só esperar a morte de fato. Só que existe uma outra visão. Quantas e quantas vezes chegamos em um momento em que a única coisa que precisamos fazer é olhar para cima. Eu não sei ainda explicar para vocês. Eu estou estudando sobre isso. Afinal de contas, medicina não é minha especialidade. Mas às vezes eu tenho que estudar alguma coisa dentro de medicina para entender alguma coisa do comportamento. Existe algo quando você ergue a cabeça e ergue a tua visão para o céu, que muda algo dentro de você. Esse algo não vai para o teu consciente, vai para o inconsciente. O inconsciente compreende a visão do fundo do poço para cima. É incrível. E de alguma forma, o inconsciente, ele arruma um modo de comunicar ao consciente. Sai daí,
sai daí. E não pensa você que você necessariamente tem que escalar as paredes do poço. Não. Voa. Como assim, Shimada? A gente não voa. Faz a tua mente voar. Voar para esse céu. Mantenha a tua visão para o céu. Porque sempre que você está no fundo do poço, a mensagem mais frequente sempre será: a direção é para cima. Não é para frente, não é para o lado, não é para trás, é para cima. A direção sempre será para cima. O chamado para você voar, para você ir além. E o inconsciente, ele tenta comunicar exatamente isso para o consciente. Muitas vezes nós saímos do poço sem saber de onde arrumamos força, de onde vem essa forma, o que é força, o que nos motivou. A gente simplesmente sente um impulso. A essência, a criança interior, estão lá nos empurrando. Vai, sai daí de dentro. Bora ir para fora. Quando você voa, você se transforma como uma águia. Imagina uma águia voando. Já viram o poder de visão da águia? Ela pode estar a quilômetros de altura. Ela consegue ver lá de cima um camundongo e ela desce com tudo no mergulho. Certeira. A águia, quando ela está voando, ela enxerga tudo. Tudo. É de cima que a gente pode ver tudo. É que nem aquela metáfora em um vídeo, que eu não lembro agora qual foi, onde eu falo dessa onda que tem, é que você tem que escolher um lado. Ou você é esquerda, você é direita. Ou você é isso, ou você é aquilo. Sempre tem essa opressão, obrigando as pessoas a escolher um lado. Ah, se você não escolher um lado, você está em cima do muro. E se você está em cima do muro, você é indeciso. Não, fique em cima do muro. Continue em cima do muro. Porque é de cima do muro que você vê de cima, tanto a direita, a esquerda, atrás, à frente. Quando você olha para cima, o céu parece mais perto, porque você está em cima do muro. E a águia está voando. Ela está observando tudo. A visão. Quando a águia voa, quando ela alça voo, é tipo, não tem mais pulso, sabe? Se você
como muitas vezes esteve dentro do poço, não sabe como saiu, não sabe de onde veio o impulso, não sabe de onde veio a força. Você voou. E esse voo também foi uma quebra de ilusão, porque na verdade não existia poço. Não existia poço. Nós vamos para dentro de nós e nos fechamos lá. Em meio a tudo o que nos causa sofrimento, a tudo que está inacabado, e em vez de nós resolvermos, nós ficamos lá, no meio de tudo aquilo. Só que aqui dentro não é um poço. É a nossa morada, que precisa ser limpa, que precisa ser organizada. Para quê? Para que você possa voar. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Mas a águia, ela simboliza a queda do véu, das ilusões. Você passa a enxergar. Por quê? Quando você olha para cima, quando se diz que todas as respostas estão dentro de você, é porque estão mesmo. Só que elas estão no inconsciente. O inconsciente, ele tem vários arquivos mentais. Absolutamente tudo que diz respeito a nós. A nós para dentro e de nós para fora, está tudo armazenado lá, nos arquivos mentais do inconsciente. O inconsciente vai arrumar o modo, através desses arquivos, de comunicar ao consciente o que ele precisa saber. E muitas vezes, mesmo sem saber, ele vai se mover, vai fazer o indivíduo se mover. Porque mesmo sem o consciente compreender, a mensagem chegou para ele e a ponto de o cérebro dar o comando. Aí a pessoa, ela reage. É lindo isso. É como o renascer da fênix. É como ressuscitar. É como renascer. É como um broto que está ali na terra. Aí de repente ele vai se esticando, se esticando, procurando a direção da luz. E aí ele vai, pouco a pouco, sabe? Teve já um fundo do poço que eu estive, que foi o pior da minha vida. Eu fiquei tipo... mais ou menos, eu não tenho muita noção não, mas vamos chutar assim, 1 mês, fechada no quarto escuro, deitada, dormindo. Quando eu acordava, eu só chorava. Foi depois que meu pai faleceu. Mas não foi especificamente porque meu pai faleceu. Eu estava passando por uma situação muito difícil
E a morte do meu pai foi como ouvir: você agora está sozinha. Meu pai sempre me protegeu. Eu sempre pude contar com ele. E no momento mais difícil da minha vida, eu não tinha mais meu pai. E sabe, é marido, são filhos, são os parentes, são os irmãos, seja quem for. Ninguém vai estar muito nem aí para você. Porque foi isso que aconteceu. Um mês deitada, dormindo, chorando, indo ao banheiro, não tomava água, não me alimentava. Enquanto as outras pessoas da casa estavam vivendo a vida delas. Inclusive meus filhos. Esses meus filhos que eu coloco num pedestal, né? E que às vezes eles acreditam que eu tenha falhado com eles em alguma coisa ou outra. Eles estavam focados com a vida deles, com a rotina deles, o que eles estavam fazendo. Meu ex-marido também. E eu ali. Acho que o momento onde a minha saúde física, ela começou a entrar num processo de degradação, foi ali. Você não tá louco, você não tá louca, você não tá errado, você não tá errada. Quando pensa, ninguém tá nem aí, porque realmente ninguém tá nem aí. Quando você tá no fundo do poço, é só você que tá lá. Quando a dor tá doendo, é em você que tá doendo. Ninguém liga, ninguém tá nem aí. E tipo, é como poço com água lá no fundo, onde você olha de cima para baixo e você vê você. Se você está lá embaixo e olha para cima, de alguma forma, o teu inconsciente está dizendo para você que você está lá em cima e lá em cima é que você tem que estar, sabe? Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai te resgatar do poço, do fundo do poço. Ninguém vai jogar uma corda para você. Porque, apesar do estado em que eu me encontrava, eu ainda tinha que ouvir aqueles discursos de conselhos tediosos de pessoas que não praticavam aquilo que estavam me falando. Eu tive que ouvir cobranças, eu tive que ouvir: você está nesse estado porque você quer. Você não sai desse estado porque você não quer. Todo tipo de coisa para desmotivar, para fazer você cavar o fundo do poço querendo terra para se enterrar, você ouve. Eu sei como é. Eu já passei por isso. Quando a gente olha para cima também tem, sabe quem lá? Alguém que nunca tira os olhos de nós. Alguém que se comunica constantemente com o nosso inconsciente.
alguém que sempre está falando com a gente, mas a gente não quer ouvir. Alguém que sempre está nos chamando. A gente ignora. A espiritualidade. Quando você olha para cima, a espiritualidade também está lá. E eu acredito que foi a espiritualidade e, de certa forma, meu pai, a energia do meu pai, usou meu filho mais novo. Porque até então, passado um mês, ninguém estava nem aí. Eu podia ter morrido naquela cama. Eu podia ter saído dali, passado pelo meio de todo mundo, ninguém teria notado. Eu podia ter feito uma besteira, ninguém tinha notado. Sim. E meu filho, que ainda era menor de idade, estava prestes a ficar maior de idade, ele não teria, acredito eu, uma noção assim, nossa, a minha mãe tá mal, a minha mãe precisa de mim, não. Porque como o momento aconteceu, foi um resgate. Um resgate que nenhum ser humano é capaz. Porque quando você está no fundo do poço, ninguém vem te salvar. O momento que você mais precisa da tua vida, não aparece ninguém. Quando você está sem nada, até sem prestígio, sem honra, sem tudo, também não tem ninguém. Ninguém quer saber de você. E esse meu filho mais novo, ele é um clone do meu pai. O jeito dele, o modo como ele pensa, como ele fala, é meu pai todinho. E um dia, ele simplesmente entrou no quarto, acendeu a luz. Ele ficou parado ali do lado da cama e abriu os braços. Eu não sei da onde eu tirei força para levantar. Porque, na verdade, àquela altura, ninguém queria saber de mim, eu também não queria saber de ninguém. Mas eu levantei, porque eu senti a energia do meu pai. Foi como se meu pai tivesse aparecido ali, através do meu filho, porque de alguma forma o meu pai está no meu filho, geneticamente. E ele me abraçou. O meu filho é uma pessoa que não gosta de abraço. Ele não gosta de ser abraçado, tocado, e ele não gosta de abraçar ninguém. Raras ocasiões ele faz isso, e quando ele faz isso, é por uma força maior. Esse dia foi o caso. Ele me abraçou, e aquele abraço conseguiu trazer o luto todo para fora. Gente, como eu chorei. Eu chorava assim. O choro saía em gritos, em sussurros, em gemidos. Foi muito intenso. Era muita coisa que estava lá dentro. Junto, ainda tinha um luto.
Era como se, sem meu pai agora eu não vou conseguir mesmo. Tudo que estava doendo, tudo que me fazia sofrer, tudo que eu precisava encarar, tudo que eu tinha que aceitar como a partida do meu pai, tudo começou a vir e vir ao mesmo tempo numa clareza que o choro era como se fosse um alívio e eu dizendo, entendi, entendi, entendi. Como se o consciente estivesse respondendo para o inconsciente. Eu estou entendendo, eu estou entendendo. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu nunca estive naquele estado como eu estive naquele dia. Foi tão intenso que o cansaço que me tomou, eu não conseguia acreditar. Ali eu levantei e fui tomar banho. E fui procurar me alimentar. Tomar água, que eu não tomava nem água. Ali eu comecei a voltar para a vida. Interessante, né? O meu filho é muito espiritualista. A sensibilidade espiritual dele, principalmente para a cura, é uma coisa incrível. Embora ele ainda seja muito jovem e não seja muito dedicado a isso. Mas independente, quando quer se manifestar, se manifesta. A espiritualidade é assim. Aonde ela tiver os canais dela, ela vai agir para acessar alguém. A espiritualidade, a energia do meu pai, usaram meu filho naquele momento. Às vezes, a gente tem que aparentemente agir sozinho, reagir sozinho, sair sozinho, mas a gente nunca está sozinho. Olha para cima. Existe algo muito além do sol que nos alcança tão pertinho e tão lá dentro. Nem que seja a imagem do céu, nem que seja uma pessoa. De alguma forma, a espiritualidade, ela vai usar alguém, nem que seja o seu inconsciente, para fazer com que um comando chegue ao teu cérebro e você reaja, mesmo sem ter força e mesmo sem saber de onde vem a força. Isso foi 2017, eu acho. Olha quanto tempo passou. Tanta coisa aconteceu depois daquele momento. Muita coisa aconteceu. É muita história. E valeu a pena. Porque enquanto eu estava no fundo do poço, achando que minha vida era aquilo
e ia acabar naquilo. Tanta coisa aconteceu depois daquele momento. Eu só precisei olhar para cima. Eu só precisei olhar para cima. E interessante, sabe o que foi? Mesmo eu naquele estado, antes do meu filho entrar no quarto, eu estava com fone de ouvido, ouvindo uma música de uma cantora chamada Aline Barros. E eu resolvi cantar aquela música como se fosse uma prece. Cantar baixinho, bem baixinho, para ninguém ouvir que eu estava cantando. Baixinho, como se fosse uma prece. E foi uma prece ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. A única alternativa que eu tinha naquele momento, sabe? Independente de todas as teorias, filosofias, opiniões e tudo mais sobre papai. Quando você está no fundo do poço, mesmo que você não acredita, você quer que exista um Deus que te salve, que te ajude. Sempre nos piores momentos, mesmo desacreditando totalmente que Ele exista, mesmo revoltada, falando, eu estou nessa situação e você permitiu, no mais profundo a gente quer que Ele nos ouça naquele momento e haja por nós. Eu sei, porque eu vivo fazendo isso. Eu vivo discutindo com o papai. Olha onde eu estou, olha a minha situação. Qual é a honra nisso? Eu sinto vergonha do meu estado, da minha condição. Olha onde eu cheguei. O que você quis com isso? Eu discuto com o papai. Tudo é prece. Toda comunicação com ele é prece. Ele não nos ouve da mesma forma que as pessoas nos ouvem. Ele não vai julgar. Não vai haver mal-entendidos. Ele não vai achar ruim o seu tom de voz, o modo como você está falando, as palavras que você está usando. Não. Ele está te entendendo, compreendendo perfeitamente. Aí, quando você vê a nossa sociedade como está, o mundo como está, tanta coisa ruim acontecendo. Eu não estou falando de religião não, tá? Porque eu não acredito em religião. Eu respeito muito. Já aprendi muita coisa com as religiões. Mas acima delas, para mim, sempre será Ele. Se eu estou viva hoje,
Se eu pude ver meu coração hoje tão bonito, batendo, tão saudável, é porque ele existe pelo menos para mim. Sim. O seu tesouro está onde está o seu coração. Se você crê, ele existe. Se você não crê, ele não existe. É como eu disse em outro vídeo, o diabo é a ausência de um Deus. Eu não acredito no diabo. Lúcifer, não acredito em Lúcifer. Acredito nele. Acredito porque eu tenho uma relação pessoal, uma experiência pessoal, só minha. Tantas e tantas coisas aconteceram onde ele provou para mim que ele existe. Entende como funciona a coisa? A gente não tem que revirar toda a ciência para procurar a prova de Deus para oferecer para todas as pessoas. Acredita quem quiser. Ele está disposto a provar para cada um, particularmente, que ele existe. Ele prova. Ele prova. Eu não tenho como desacreditar. Eu não tenho como deixar de mencioná-lo. Na minha vida, ele existe porque eu estou aqui hoje. Eu já escapei de cada uma que vocês não têm ideia. Em todas elas, algo que eu posso chamar de sobrenatural aconteceu. Sobrenatural que significa que se sobrepõe ao natural, que sai do comum. Todos nós já estivemos no fundo do poço. Muitos podem estar no fundo do poço. Entenda, não há poço. Você se fechou dentro de você. Aproveita que você está aí e coloca esta tua casa em ordem e voe. Porque você não está nesse mundo por acaso. Você não é um acaso, você não é um acidente. Existe uma razão especial para você estar aqui. Sim, é especial, sabe por quê? Porque cada um é único. Não é acaso que cada um seja único. Algo virá para esse mundo através de você, que só pode ser através de você. É assim. Reaja. Mesmo que seja se arrastando. Mesmo que seja só virando de barriga para cima. Mesmo que seja abrindo os olhos. Mesmo que seja fazendo uma prece em pensamento, mas reaja. Porque a vida, a vida
ela foi dada para que a gente viva. Ah, mas o que é viver? Acordar cedo e trabalhar, pegar ônibus lotado, passar nervoso, depois voltar para casa, dormir? Não, isso não é vida. Bora mudar isso. Bora mudar isso. Isso não é vida. Ah, mas o que é viver? Sua vida só você pode viver. Como você deve viver sua vida, você precisa descobrir. Você tem que escolher. É sua vida. E só você vive. É por isso que ninguém vem te salvar. Entende? Não se subestime. Não se subestime. Ai, eu não consigo sair do fundo do poço agora. Tudo bem. Em algum momento você vai conseguir. Só procura pôr a mente em ordem. Sabe? Como que faço isso? Se eu tô pensando tanta coisa ruim, negativa, se eu tô sentindo tanta coisa ruim, não é questão de positivismo, não é questão de otimismo, é de lógica, é de escolha. Não, peraí. Se eu ficar pensando fixamente nessa coisa ruim, eu consequentemente vou sentir uma coisa ruim. E aí eu vou ficar sentindo coisa ruim e vou ficar pior. É a lógica. Você não precisa ser o otimista, o positivista para compreender isso. Causa e efeito. Se você não consegue sair do lugar ainda, começa a pôr a mente em ordem. Começa a refletir. Isso também é reagir. Conseguir. Tem várias interpretações para cada um. Tentar é conseguir. De tentativa em tentativa, você está conseguindo e conseguindo. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado de alguma forma. Para mim ajudou, não foi porque eu trouxe ela, mas é porque eu refleti tudo isso aqui com vocês. E eu tô me sentindo mais grata ainda do que eu me senti quando eu olhei pro meu coração numa tela. Eu desejo o mesmo sentimento para vocês. Eu sou grata por vocês existirem. Haveria uma anomalia se vocês não existissem. Vocês tinham que estar aqui. Fiquem firmes. Por mais difícil que o mundo externo diga que tudo está, por mais negativista que as mensagens externas venham para cima de nós, que o nosso mundo interno seja outro. Porque tudo sempre será de dentro
para fora. Até mesmo quando você estiver no fundo do poço, lembre disso. É de dentro para fora. Beijos na alma. Gratidão por estarem aqui.